O nosso planeta nunca deixa de nos surpreender com sua beleza e mistérios. Às vezes, parece que cada canto já foi descoberto e estudado, mas não é bem assim. Neste vídeo, eu te convido a conhecer alguns dos territórios mais inexplorados da Terra. Vamos começar. Número 15. A Caverna Sondung. A Caverna Sondung é justamente considerada um dos lugares mais impressionantes de toda a Sudeste Asiático. Esta maravilha natural está localizada no Vietnã, dentro do Parque Nacional Phong Nha, Ke Bang, na província de Quang Binh. Durante muitos anos, a existência da caverna permaneceu um segredo, pois ela está situada em uma área remota. Para alcançá-la, é necessário atravessar selvas densas e cruzar vários rios. Sondung foi descoberta pela primeira vez em 1990, por um agricultor local que buscava abrigo durante uma forte tempestade. No entanto, como os povos indígenas tinham medo deste lugar, eles simplesmente esqueceram o descobrimento. Em 2009, espeleólogos britânicos redescobriram acidentalmente a entrada da caverna. Quando os cientistas entraram, ficaram atônitos com o tamanho e a beleza de Sondung. Desde então, a pesquisa sobre esta caverna começou. Sua profundidade é de cerca de 150 metros e seu comprimento é aproximadamente 9.000 metros. O volume total é estimado em 38,5 milhões de metros cúbicos, tornando Sondung a maior caverna do mundo. Cientistas já exploraram 6.000 metros do território de Sondung. Devido à presença de água e luz filtrando por fendas, este lugar é lar de muitas flora e fauna únicas. Pesquisadores encontraram ursos, papagaios, morcegos, centenas de espécies de borboletas e mais de 70 espécies de anfíbios e répteis dentro da caverna. Sondung revelou-se um mundo belo e separado que permaneceu oculto aos olhos humanos por muito tempo. Número 14. Depressão de Danakil. Você sabia que existe um verdadeiro inferno em nosso planeta? E ele é chamado de Depressão de Danakil? A Danakil se encontra no deserto de mesmo nome, no nordeste da Etiópia. As paisagens dessas terras impressionam com sua singularidade. Depósitos de sal de várias tonalidades, geysers sulfúricos e um lago de lava borbulhante na cratera de um vulcão. Não há nada parecido em nenhum outro lugar. A temperatura do ar na Danakil é absolutamente extrema. No inverno, raramente cai abaixo de mais 35 graus Celsius, e no verão pode atingir 63 graus Celsius. A Danakil é reconhecida como o lugar mais quente e mais baixo da Terra, situando-se a 125 metros abaixo do nível do mar. Sem dúvida, a depressão de Danakil atrai cientistas. Conduzir pesquisas nessas condições é muito difícil. No entanto, muitas descobertas foram feitas nesse lugar. Talvez a mais significativa entre elas tenha sido a descoberta dos restos de Australopithecus afarensis, com mais de 3 milhões de anos. Esse achado permitiu que a Danakil fosse considerada o berço dos hominídeos. Outra descoberta interessante para a ciência foi que uma grande quantidade de micro-organismos vive na água borbulhante que sai das rochas de lava. Vale ressaltar que a temperatura dessa água atinge 90 graus Celsius. Além disso, é saturada com ácidos, sais de enxofre e cobre, mas isso não interfere de forma alguma nas atividades vitais dessas bactérias. Apesar de a Danakil realmente se assemelhar a um inferno, este lugar é muito popular entre os turistas. Além disso, existem vários assentamentos localizados ao redor da depressão onde as pessoas vivem. Número 13. Ilhas Heard e McDonald. Heard e McDonald são as maiores ilhas do arquipélago desabitado de mesmo nome, localizado na parte sul do Oceano Índico. A ilha Heard é muito maior que a McDonald, cobrindo uma área de 368 km². Ela representa o cume de um vulcão subaquático no planalto de Kerguelen. O ponto mais alto da ilha é chamado Pico Mawson, com uma elevação de 2.745 metros acima do nível do mar. Cerca de 80% de sua superfície é coberta por neve e gelo durante todo o ano. A ilha Heard foi descoberta em 1853 pelo caçador de focas americano John Heard. No ano seguinte, outro caçador chamado William MacDonald descobriu a segunda ilha, que mais tarde foi nomeada em sua honra. A ilha MacDonald cobre uma área de 2,5 km². Assim como Heard, foi formada a partir de rocha vulcânica. Todo o território da ilha consiste em penhascos e rochas. O ponto mais alto é 200 metros acima do nível do mar. Por 20 anos após sua descoberta, essas duas ilhas foram visitadas por caçadores de focas, mas após a população animal diminuir drasticamente, elas se tornaram desabitadas. Em 1910,
todo o arquipélago tornou-se uma possessão da Grã-Bretanha, mas em 1947 foi transferido para a Austrália. Agora, o arquipélago é habitado apenas por animais e cientistas ocasionalmente desembarcam no local para fins de pesquisa. Número 12. Vale do Javari. Uma parte significativa da floresta amazônica permanece inacessível e intocada, habitada principalmente por tribos que rejeitam qualquer contato com a civilização. O Vale do Javari é a maior reserva de povos indígenas na Amazônia, localizada na fronteira entre Brasil e Peru. Sua área é comparável ao tamanho de Portugal, sendo 85.344 km². Cerca de 2.000 indivíduos de 14 tribos vivem no vale, todos hostis a estranhos. De fato, tal comportamento deve-se aos constantes ataques de caçadores brasileiros às florestas tropicais. Os povos indígenas do Javari defendem seus territórios e a natureza que os circunda. É importante para essas pessoas que as florestas permaneçam pristinas, mas os caçadores não estão preocupados com isso. Os povos do Javari estão distantes da civilização e do progresso, optando por um caminho de vida em unidade com a natureza. Claro, suas tentativas de conter caçadores armados geralmente terminam tragicamente. Essas tribos são protegidas pelas autoridades brasileiras, mas os caçadores ainda continuam a invadir seus territórios e matar, caso os povos do Javari impeçam sua caça. Número 11. Ilha da Queimada Grande. Localizada no Oceano Atlântico, perto da costa do Brasil, a Ilha da Queimada Grande pode ser um verdadeiro pesadelo para pessoas que têm medo de cobras. No entanto, mesmo que você não tenha medo desses répteis, ainda assim, nunca poderá visitar este lugar, pois as autoridades do país proíbem a entrada. Mas por quê? O fato é que a Ilha da Queimada Grande abriga uma das espécies de cobras mais perigosas, a jararaca ilhoa. As jararacas ilhoas pertencem à família das víboras, e seu comprimento corporal varia de 70 a 100 centímetros. A cor pode ser marrom claro ou amarelo, com manchas triangulares ou quadradas. Essas cobras são muito perigosas para a saúde humana. Sua mordida causa necrose rápida do tecido, bem como insuficiência renal aguda e vários sangramentos internos. Creio que agora você entenda por que as autoridades proíbem estritamente a entrada na ilha. Nas densas florestas da Ilha da Queimada Grande, hoje existem mais de 10.000 jararacas ilhoas. O grande número de cobras na ilha, com uma pequena área, deve-se ao fato de que há cerca de 11.000 anos, no final da Era do Gelo, elas foram cortadas do continente. Não há mamíferos nesta ilha, então é muito difícil para os animais encontrarem comida. Eles se alimentam principalmente de aves e insetos. Apesar das restrições das autoridades, turistas ainda tentam se infiltrar na ilha, ignorando o fato de que a mordida dessas cobras pode ser mortal. Número 10. Condado de Motu. O Tibete há muito é envolto em mistérios, em parte devido aos ensinamentos budistas e seu isolamento por montanhas majestosas intransponíveis. Um dos lugares mais místicos desta região é o Condado de Motuo. Motuo é renomado por sua beleza intocada, e os budistas o consideram um lugar sagrado. Infelizmente, o condado é cortado do mundo exterior devido à falta de acesso de transporte. Por muitos anos, as autoridades tentaram construir uma estrada conectando Motu a outros condados, mas avalanches e deslizamentos de rochas ocorreram todas as vezes durante a construção. No meio dos anos 1990, uma estrada finalmente foi construída, mas durou apenas alguns dias antes de ser destruída por vários deslizamentos de terra. Consequentemente, as autoridades abandonaram as tentativas de construção da estrada, pois todas foram mal sucedidas. Em tibetano, Motuo significa Lótus Misterioso, e a região verdadeiramente faz jus ao seu nome. Parece que as forças naturais se opõem à construção de estradas, como se desejassem manter seus segredos escondidos de olhos curiosos, segredos que Motuo guarda fielmente. Atualmente, alcançar este condado requer atravessar montanhas cobertas de neve, 9 rios e atravessar uma ponte suspensa sobre um abismo. Esta rota leva 4 dias e é adequada apenas para os turistas mais corajosos e preparados. No entanto, o esforço vale a pena para testemunhar uma verdadeira maravilha natural localizada no Vale do Planalto Tibetano. Motu é conhecido por seus prados alpinos, florestas, lagos e rios, em meio às ásperas montanhas cobertas de neve. Este lugar parece um verdadeiro oásis verde, trazendo paz e tranquilidade aos corações das pessoas. Tristão da Cunha é um dos lugares mais remotos do nosso planeta. No entanto, este fato não impede as pessoas de habitarem esta ilha. Número 9. Tristão da Cunha.
Tristão da Cunha é uma das ilhas do arquipélago de mesmo nome, localizada na parte sul do Oceano Atlântico e faz parte de um território ultramarino britânico. A ilha cobre uma área de 207 quilômetros quadrados. Esta ilha formou-se há cerca de 1 milhão de anos e tem origem vulcânica. Quase todo o território é ocupado pelo vulcão ativo Pico da Rainha Maria, com apenas uma pequena planície na parte norte, onde as pessoas escolheram viver. Tristão da Cunha foi descoberta em 1506 por um navegador português, cujo nome a ilha agora leva. O primeiro colonizador da ilha, no final do século XVIII, foi um nativo de Massachusetts, Jonathan Lambert. Em 1816, a ilha tornou-se uma possessão da Grã-Bretanha. Tristão da Cunha começou a ser gradualmente povoada, mas poucos queriam ser completamente isolados do mundo. Agora sua população é de 269 pessoas, todos descendentes dos primeiros colonizadores, 8 homens e 7 mulheres. Viver em tal ilha não é fácil, primeiramente por causa das erupções vulcânicas, a última das quais foi em 1961. Em segundo lugar, porque Tristão da Cunha é um dos pontos mais remotos do mundo, localizado a 2.816 quilômetros da África do Sul, 3.360 quilômetros da América do Sul e 2.161 quilômetros da ilha de Santa Helena. Em outras palavras, para alcançar qualquer outra área povoada, os locais devem viajar mais de 2.000 quilômetros através do oceano. Tal jornada leva cerca de 6 dias. No entanto, os residentes de Tristão da Cunha estão felizes com sua vida e não têm planos de deixar a ilha, que possui um hospital, escola, 2 igrejas, um pequeno porto e um supermercado onde você pode comprar quaisquer bens. Os locais também podem usar transporte público para alcançar seus campos de batata. Devido ao clima, apenas batatas são cultivadas na ilha. Os ilhéus dedicam-se à pesca de lagosta e à agricultura de subsistência. Durante a pandemia, a ilha foi fechada para visitantes, mas agora turistas podem mais uma vez visitar um dos lugares povoados mais remotos do nosso planeta. Número 8. Ilha Sentinela do Norte. No Golfo de Bengala, na Índia, encontra-se a Ilha Sentinela do Norte. As praias de areia branca, a brisa fresca e as ondas suaves do Oceano Índico poderiam atrair qualquer turista. No entanto, a Ilha Sentinela do Norte é mais um inferno do que um paraíso na Terra. A ilha é habitada pelos sentineleses, um povo indígena que rejeita qualquer contato com a civilização. Eles são extremamente hostis e prontos para atacar qualquer estrangeiro que se aproxime de seu território. Por essa razão, as autoridades indianas proíbem estritamente o desembarque na ilha. Em 1981, o navio de carga Primrose encalhou perto da Ilha Sentinela do Norte. Os marinheiros ficaram parcialmente aliviados por isso ter acontecido perto de uma grande massa de terra onde poderiam esperar por ajuda. Quando os membros da tripulação estavam prestes a deixar o navio, notaram pessoas na costa. No entanto, os locais estavam armados com arcos e flechas, e seus corpos estavam cobertos apenas por tangas. Ficou claro que eram pessoas indígenas e que eram hostis. Felizmente, a tripulação do Primrose percebeu o perigo e decidiu permanecer em seu navio. Alguns dias depois, eles foram evacuados por um helicóptero de resgate e conseguiram evitar uma tragédia. Número 7. Cabo Melville. O Cabo Melville está localizado na costa leste da península de Cabo York, na Austrália. Este lugar foi descoberto pelo tenente Charles Jefferson em 1815 e inicialmente foi nomeado Cabo Pedregoso, mas mais tarde foi renomeado. Melville faz parte do Parque Nacional Australiano de Cabo Melville, que também inclui outras 2 ilhas. O Cabo Melville é único por suas enormes pedras que atuam como uma parede protegendo a natureza intocada de incêndios e outros fatores negativos. Por muito tempo, estas pedras tornaram impossível conduzir pesquisas na área, então as densas florestas tropicais de Melville foram apelidadas de O Mundo Perdido. Em 2013, cientistas da Universidade James Cook, juntamente com uma equipe da National Geographic, embarcaram em uma expedição ao cume do cabo. Assim que os pesquisadores entraram nas florestas de Melville, descobriram um novo mundo inexplorado de habitantes locais. Os cientistas admitiram que ficaram maravilhados com suas descobertas. Durante sua estadia na cadeia de Melville, descobriram espécies totalmente novas de plantas e animais. A primeira descoberta foi um geco incomum, de cerca de 20 centímetros de comprimento, com um corpo longo e esbelto e olhos grandes. Esta espécie de geco foi nomeada geco de cauda-folha, ou saltuários exímios,
Então os cientistas encontraram pequenas rãs marrons claras com manchas, escondidas nas fendas das gigantescas pedras. Esta espécie foi nomeada rã pedregulho manchada. Outra descoberta foi uma nova espécie de lagarto marrom, nomeado skink sombra de Cabo Melville. Além dos animais, os cientistas também descobriram espécies totalmente novas de plantas. Todos esses representantes da flora e fauna são endêmicos do Cabo Melville. Número 6. Cabo York. A península de Cabo York está localizada no ponto mais ao norte do continente australiano. Este território é um dos destinos mais populares para turistas que preferem ilhas selvagens. A península foi descoberta pelo navegador britânico James Cook em 1770 e nomeada em homenagem ao Duque de York. A área da península é de 137 mil quilômetros quadrados. Estas terras são consideradas algumas das últimas regiões inexploradas da Terra, embora algumas áreas sejam habitadas por povos indígenas. A maioria de York consiste em florestas tropicais úmidas e savanas intocadas pelo homem. Este lugar é incrível, entrelaçando duas paisagens absolutamente diferentes, cada uma singularmente bela à sua maneira. A parte leste é montanhosa, enquanto a parte oeste consiste em terras baixas com praias arenosas. O Grande Barreira de Corais, estendendo-se por mais de 2.000 quilômetros, encontra-se ao longo da costa leste. Este território é especialmente atraente para turistas, pois se assemelha a um paraíso tropical. A flora e fauna de York são incrivelmente diversas, com mais de 100 espécies de animais e cerca de 380 espécies de plantas, algumas das quais estão em perigo de extinção. York é um lugar fantástico e belo, com florestas tropicais, natureza intocada, rios e cachoeiras, praias e montanhas. Se você ama desfrutar da natureza em sua forma pristina, sem dúvida se apaixonará por esta península. Número 5. Ilha de Surtsey. Em novembro de 1963, após uma longa erupção do vulcão submarino Vestmannaeyjar, uma pequena ilha com uma área de pouco menos de 1,5 km², emergiu na Islândia. Foi nomeada Surtsey, em homenagem ao gigante do fogo Surtur, da mitologia germânico-escandinava. Desde os primeiros dias após a emergência da ilha, iniciaram-se pesquisas durante as quais os cientistas deveriam observar a formação da vida. Por essa razão, o acesso à ilha estava disponível apenas para pessoal científico. Essas observações foram muito interessantes. Nas primeiras horas de vida da ilha, micro-organismos apareceram e, após 2 anos, a Terra começou a ser coberta com musgo e líquens. No início dos anos 1980, a ilha já abrigava muitas espécies de plantas e aves. Durante a pesquisa em Surtsey, ocorreu uma história inusitada e um tanto quanto divertida. Tomates apareceram na ilha do nada. É provável que um dos cientistas tenha derrubado o vegetal e suas sementes posteriormente brotaram. Isso não deveria ter acontecido, pois todos os cientistas que vêm a Surtsey são minuciosamente inspecionados. E segundo as regras de pesquisa, é estritamente proibido trazer sementes e vegetais. A propósito, assim que os cientistas notaram o arbusto de tomate, eles imediatamente o destruíram, para não interferir em suas observações. Número 4. Ilhas Pitcairn. As Ilhas Pitcairn estão localizadas na parte sul do Oceano Pacífico e pertencem ao território ultramarino britânico. O arquipélago consiste em 5 pequenas ilhas de origem vulcânica e coralina, mas apenas uma delas, também chamada Pitcairn, é habitada. Os primeiros colonizadores da ilha, em 1790, foram amotinados do navio Bounty, que sequestrou várias mulheres da ilha de Tahiti após matar seus maridos. Gradualmente, outras pessoas começaram a chegar a Pitcairn, mas algumas delas foram realocadas para o Tahiti. Pitcairn foi oficialmente declarada colônia britânica. A população na ilha começou a crescer e alcançou 233 pessoas. Como a ilha tem pouco mais de 4,5 km² de tamanho, essa população causou superlotação e a maioria das pessoas foi enviada para Norfolk. Atualmente, apenas 47 pessoas vivem em Pitcairn, tornando-a o território menos povoado do mundo. A população da ilha está gradualmente diminuindo. Quase não há crianças, pois a maioria dos pais as envia para estudar em cidades civilizadas. Surpreendentemente, as autoridades oferecem até mesmo aos turistas a possibilidade de permanecerem permanentemente, fornecendo-lhes uma casa, um lote de terra e uma pequena fazenda. Mas nenhum recém-chegado aceita tal acordo. Infelizmente, um dia, a ilha de Pitcairn se tornará desabitada, como todas as suas ilhas vizinhas. Número 3. Cavernas de Sarisarinhama.
Sarisarinhama é a mais antiga entre as centenas de montanhas de mesa com topos planos no sul da Guiana e Venezuela, distinguida por suas densas e majestosas florestas, com árvores que atingem até 25 metros de altura. Esta região permaneceu inexplorada por muito tempo, até novembro de 1961, quando o piloto Harry Gibson, voando sobre Sarisarinama, avistou gigantescos buracos. Sua descoberta despertou o interesse dos cientistas, mas aventurar-se na selva para explorar esses sumidouros foi extremamente desafiador. Levou mais de 10 anos para preparar a primeira expedição em 1974. Pesquisadores foram transportados por helicóptero até o cume da montanha, de onde desceram em um dos buracos usando cordas. Inicialmente, esperava-se encontrar um lago no fundo, mas não havia nenhum. Infelizmente, a equipe subestimou suas capacidades e não conseguiu sair da caverna por conta própria, resultando na necessidade de cortar árvores dentro da caverna para evacuação por helicóptero, causando danos significativos ao ecossistema da montanha. Outro grupo de pesquisa aventurou-se ao cume de Sarisarinama 2 anos depois, descobrindo 3 outras cavernas cársicas. A montanha abriga 4 imensos sumidouros, sendo o maior o Cima Humboldt, com uma profundidade de 1.350 metros. Os moradores locais afirmam ouvir frequentemente um rugido malicioso emanando do Cima Humboldt, acreditando que a caverna seja o lar de um antigo espírito maligno que abduz pessoas. Número 2. Monte Namuli. O Monte Namuli é a segunda montanha mais alta da República de Moçambique, no sudeste da África, com uma elevação de 2.420 metros. Florestas tropicais densas estão localizadas na base do Namuli, conhecida por suas belas paisagens e flora e fauna únicas. A montanha atrai a atenção de cientistas, mas é praticamente impossível de explorar devido ao terreno extremamente difícil. Essas terras permanecem inexploradas. As primeiras expedições à base do Namuli foram conduzidas em 1886 pelo explorador britânico Henry Edward O'Neill. Essas terras tornaram-se objeto de estudo por ornitólogos, mas devido à guerra civil em Moçambique, cientistas não retornaram ao Namuli até 1998. Então, espécies raras de animais e aves vivendo exclusivamente nessas florestas foram descobertas. Em 2014, cientistas tentaram estudar o cume da montanha. Durante um mês, eles fizeram a ascensão e, quando conseguiram, apenas conseguiram explorar uma pequena área, descobrindo várias novas espécies de formigas. O Namuli é considerado uma montanha sagrada entre os moradores locais e, talvez, isso não seja sem motivo, pois não importa quantas tentativas sejam feitas para explorar seu território. Permanece uma montanha intransponível, com sua natureza única e intocada. Número 1. A Fossa das Marianas está localizada na parte ocidental do Oceano Pacífico, perto da ilha de Guam e das Ilhas Marianas. Ela tem a forma de uma crescente com um comprimento de 2.540 km e uma largura de 69 km. Este lugar permaneceu praticamente inexplorado por muito tempo, porque a pressão no ponto mais profundo da fossa excede a pressão ao nível do mar em 1000 vezes. No entanto, os cientistas agora têm ferramentas de pesquisa modernas e estão estudando o ecossistema da fossa. Graças a isso, estamos aprendendo cada vez mais sobre este lugar fantástico. Surpreendentemente, a temperatura da água no fundo da fossa pode chegar a até 4 graus Celsius. Isso se deve à presença de um grande número de fontes hidrotermais. Por exemplo, a uma profundidade de 1,6 km, existem os chamados fumantes negros. Estes respiradouros hidrotermais expelem jatos de água aquecidos a temperaturas de 450 graus Celsius. Esta água é rica em minerais e é muito importante para sustentar a vida dos habitantes do fundo do mar. Apesar da ausência de luz solar nas profundezas da Fossa das Marianas e da pressão aparentemente inóspita, existe uma grande variedade de organismos vivos. Por exemplo, em profundidades de até 1.500 metros, existem águas vivas, tubarões duende e peixes machado. E em profundidades de até 4.000 metros, existem polvos, esponjas e ofiuroideias. Mas também há vida em partes ainda mais profundas da fossa. Imagine, a uma profundidade monstruosa de mais de 10.000 metros, vivem organismos unicelulares chamados xenofióforos. Apesar das condições, eles sofreram gigantismo e cresceram até 10 centímetros de diâmetro. O ecossistema do fundo do mar da Fossa das Marianas, mais uma vez, prova quão incrível e imprevisível é o nosso planeta. E é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de avaliar, inscrever-se no canal e ativar o sino.
Continue com a gente assistindo a um desses vídeos que estão sugeridos na sua tela. Cuidem-se, pessoal!